Boa noite, irmãos e irmãs da Sociedade Espírita Caminho da Luz. Com alegria, novamente nos reunimos sob o amparo dos bons espíritos para mais um momento de reflexão sobre a necessidade do conhecimento de si mesmo. Lançando um olhar sobre o passado, nós encontraremos os egípcios, um povo ao norte da África, que deixou uma imensa contribuição para a humanidade. E é deles um antigo provérbio: é preciso conhecer a verdade. Também é de lá, do antigo Egito, 3100 a.C., que vem duas frases colocadas no templo de Luxor. Era um templo com duas salas. Na sala externa estava estampada a seguinte frase: o corpo é a casa de Deus. E na sala interna, uma outra frase: homem, conhece a ti mesmo, assim conhecerás os deuses. Não há certeza absoluta em relação a quem foi o autor desta frase que atravessou os milênios, alertando a humanidade para a necessidade de conhecer-se, e que foi usada depois por muitas civilizações, por filósofos, por religiões. E os gregos, 1000 anos depois, a 2000 a.C., vão também colocar no templo de Apolo, na cidade de Delfos, uma frase parecida: ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. E essa frase atribuída a Sócrates é porque quando ele lá esteve, ele viu a frase. E ao responder a Sibila, que lhe informara ser ele o homem mais sábio que existia, ele apenas disse com muita humildade: só sei que nada sei. É a sua frase mais conhecida. Então, nessa época, os filósofos gregos pré-socráticos pesquisavam a origem do mundo, visavam apenas o lado material. Mas Sócrates, que viveu em Atenas, considerado depois o pai da filosofia ocidental, preocupava-se com o indivíduo e a sociedade, a estrutura moral. E ele dizia: o princípio animador é o nosso único bem imperecível, por isso devemos educá-lo. Ele se referia ao espírito. Também eram deles essas frases: o objetivo mais elevado do ser humano é saber a sua origem, quem ele é e qual a sua destinação futura, pois a vida somente tem uma razão de ser quando ela é bem examinada e bem conhecida. Então Sócrates nos informava: o homem deveria voltar-se para si mesmo, a fim de conhecer-se melhor. É um assunto interessantíssimo, é complexo e é atual, porque essas questões filosóficas, elas permanecem até nossos dias e tumultuam a vida das pessoas, da sociedade contemporânea, a grande maioria vivendo infeliz, porque não podem perder tempo vivendo impacientes com tudo. Uma simples observação mostrará que as criaturas estão carentes de paz, de afetividade, de autoestima, de respeito mútuo, também de bondade e das demais virtudes que esperam o momento adequado para serem desenvolvidas. Porque o conhecimento real é trabalho do tempo, é o fruto de longa paciência, de muito boa vontade e de profunda perseverança.
porque é no burilamento espiritual, começado pelo autodomínio, pela disciplina dos pensamentos e sentimentos inferiores, que nós encontraremos a plenitude da paz e da alegria tão buscada. Porque a felicidade é inerente e proporcional ao grau de pureza e de progresso moral de cada um. O princípio inteligente, estagiando nos reinos da natureza, adquiriu atração, sensação, instinto, livre-arbítrio, pensamento contínuo e razão. Os amigos espirituais nos dizem que esse trajeto levou mais ou menos 15 milhões de séculos. E o princípio inteligente tornou-se o espírito. E o espírito é a resultante de toda essa herança pelos reinos. Então é um somatório de hábitos e atitudes automatizadas, que são hábitos positivos e negativos. E os positivos devem ser incrementados, assim como os negativos devem ser extirpados. E aqui nós então encontramos a função da tão decantada reforma íntima. Essa função, no seu amplo sentido, é melhorar o reflexo condicionado, arquitetado pelo Espírito por cada um de nós. Porque a lei do progresso exige que nós nos despojemos dos liames da matéria, libertando-nos da obscuridade consubstanciada no orgulho, no egoísmo e no interesse pessoal. Com relação ao interesse pessoal, Allan Kardec batalhou sempre contra esse interesse pessoal. E é nesse aspecto que nós vamos encontrar em O Livro dos Espíritos, na parte 3ª, que trata das leis morais, o capítulo 12, que vai dizer da perfeição moral. E o mestre Lyonês, magistralmente, na questão 919, uma questão clássica, nos auxilia a entender todo esse momento. Então Allan Kardec pergunta aos construtores da codificação: qual o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Então o Espírito Agostinho, ele se propõe e responde com muita precisão. Abre aspas. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo, fecha aspas. E nós estamos então recuando rapidamente até os egípcios. Então é nesse momento que ele vai dizer sobre arrastamento. Arrastar é algo que não se compreende com relação ao espírito. Nós podemos arrastar um móvel. E ele vai dizer, existe arrastamento? E os amigos espirituais vão dizer sim. Irresistível, eles vão dizer não. E Kardec, então, com a perspicácia e a inteligência de um escritor e pesquisador, ele vai continuar a pergunta. Compreendemos toda a sabedoria dessa frase, conhece-te a ti mesmo. Porém, a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo, a inteligência do homem. Qual é o meio de o conseguir? Então o Espírito novamente socorre a todos nós. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência:
passava em revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. O Espírito amigo nos informando. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. E nós encontramos a reforma íntima. Então, Santo Agostinho, ele sugere nesse aspecto que todas as noites nós devíamos revisar o nosso dia para ver como fomos em pensamentos, em palavras e em ações. Uma avaliação serena das nossas dores, porque aí nós saberemos por que estamos expurgando. E também uma avaliação serena do nosso relacionamento com o próximo pode oferecer-nos respostas corretas. E aí começamos a tomar consciência da nossa ignorância espiritual e começamos a lançar alicerces para que as condições de detecção da nossa verdadeira capacidade surjam. E com relação a nós, para ter tranquilidade material, nós nos esforçamos à exaustão. Mas para ter tranquilidade espiritual, também nos esforçamos? Perguntas que surgem. Somos imparciais nas nossas autoavaliações, como nos informou o amigo espiritual? Nós precisamos nos colocar a cavaleiro das nossas avaliações para que observemos, retiremos o nosso interesse pessoal, que pode mascarar. E aí comecemos com outras perguntas. Existe vontade? Existe propósito? Existe determinação suficiente para as reformulações morais? Perguntas que surgem naturalmente, porque o que nos impulsiona para adiante são os questionamentos. E nós nos lembramos do mestre Galileu quando ele nos diz: a cada um segundo suas obras, justiça distributiva. Então nós devemos nos esforçar. Para quê? Para dominarmos as nossas más inclinações. Porque geralmente nós caminhamos para Deus sob o ultimato das dores, quando nós poderíamos seguir calmamente pelas estradas claras do amor, porque a nossa trajetória na Terra é vitoriosa, é de vitória. O nosso projeto preparado antes do berço é para que nós tenhamos a maior soma de situações positivas, porque temos condições. Então devemos analisar os nossos sentimentos, vigiar os nossos pensamentos, observar as nossas ações e principalmente os nossos pensamentos para observarmos em que onda mental respiramos e com que espíritos nós vivenciamos. Antes de tudo, nós devemos corrigir nossos defeitos morais, nossas viciações milenares, tomando atitude moral segura, que é o caminho permanente de bom comportamento nesse trajeto que foi programado, e prosseguir em frente, como dizia o mestre: ao colocar a mão na charrua, não olhes para trás. Porque a felicidade, ela é e será sempre
a maior e mais profunda aspiração da humanidade. Todos a desejam possuir. Raros aqueles que conseguem. Por quê? Por não trabalharem na própria iluminação e não se conhecendo intimamente, ignorando os grandes e nobres projetos que Deus tem para cada um de nós e todos nós. Então preocupemo-nos inicialmente com a autoiluminação, a fim de que todos nós irradiemos claridade interior onde nós nos encontremos. Mas é preciso assumir o compromisso íntimo de servir os infelizes de ambos os planos da vida. Então busquemos aprimorar os sentimentos de caridade, os sentimentos de ternura, para atender com carinho os caídos do caminho, nunca nos esquecendo da cortesia, da gentileza, principalmente com os mais simples. Procuremos ser justos para com todos, repartindo igualmente a nossa atenção e os nossos cuidados. Devemos nos manter humildes para que todos tenham acesso à nossa presença e possam ajudar-nos com simpatia e vibrações de amizade legítima. Passos que nós podemos fazer, porque nós estamos nos reformulando, nos modificando para melhor. Mas nós devemos evitar a bajulação, o ressentimento, o melindre, a maledicência e a inveja, não entrando nesses aspectos negativos. Nós nos encontramos sob leis que estabelecem as diretrizes essenciais para o processo da felicidade que nos aguarda. É um processo de evolução assinalado por desafios. Desafios cada vez maiores e significativos quanto mais compreensão e entendimento nós temos sobre tudo o que nos cerca. Quando nós temos mais compreensão e mais entendimento, as lutas, os desafios se tornam mais intensos, na medida da capacidade de resistência e esclarecimento, que nos levarão à vitória sobre nós, não sobre o mundo ou sobre os outros. Então, quando o Mestre nos diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ele traz uma proposta clara e ampliada para todos nós da Terra, a partir da nossa mudança moral, quando nós passamos a respeitar tudo que é respeitável. Todos temos o dever e o encargo de melhorar a Terra. Então a nossa reforma íntima vai ser o nosso inicial, porque vai nos dar condições de educar os nossos sentimentos, vai nos dar condições de melhora moral e com isso almejarmos com as possibilidades felizes num futuro melhor. Então, quando o Mestre nos fala que nós devíamos ir até ele, ele convida a todos, mas nós precisamos saber dos meios a chegar até ele, porque nós temos meios, nós temos oportunidades, nós temos as necessidades prementes da modificação. Então nós precisamos ser bons, ter bons sentimentos, bons pensamentos, para daí saírem boas ações. Então é sempre tempo de recomeçar. Então nós encontramos a base estrutural do convite
é a proposta de amor do sublime Galileu. Amor que provém de Deus e que sabemos estar gravado em todos nós e que constitui a regra de vida em todos os momentos, no lar, no trabalho, nas amizades, por onde estejamos passando, porque nós precisamos expulsar até o que até hoje estivemos fazendo, treinamentos de revide, de autodefesa, para que preservemos valores egoísticos, tudo derivado de paixões primitivas. E é isso que nós precisamos ter bem claro conosco. Quando Jesus prometeu o Consolador, ele nos apresenta uma proposta de libertação. Porque quando vamos ao entendimento, quando aprofundamos todos esses estudos sérios, nós temos condições e possibilidades do autoencontro, do autoburilamento, da superação do ego. Nós teremos condições de deixar que o amor vença, porque nós estamos sendo vitoriosos na nossa caminhada e estamos sendo dignos de ser chamados filhos de Deus, e com isso estamos levando harmonia, porque superamos sentimentos perturbadores menores, de vingança, de ódio, porque nós estamos entrando na integração íntima que nós temos condições de fazer. O mestre nos dizia: não nos deixemos ferir pelas ocorrências negativas dos relacionamentos doentios. Mas nós podemos pensar, o mestre era espírito puro, mas nós podemos ser projetos semelhantes à sua evolução espiritual. Mas para tudo isso, nós precisamos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos, praticando a caridade, caridade de pensar, de falar, de agir, segundo as instruções de Jesus. Porque sem esta caridade, que é o amor que nós temos trabalhando pelos outros, nós poderemos levar a efeito grandes serviços externos. Nós poderemos espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós estaremos na condição de mendigos da luz. Que fique para a nossa compreensão, queridos irmãos e irmãs, agradecemos a oportunidade do encontro, permaneçamos na paz do sublime Galileu. Boa noite.